No início, não havia som, não havia forma, só havia Deus. E com uma palavra, Ele criou tudo. A luz rompeu as trevas, o céu tocou o mar, a terra ganhou cor e a vida tomou forma. Mas o que muitos veem como um livro de histórias isoladas é, na verdade, uma única narrativa, grandiosa, conectada, eterna. A Bíblia não é apenas um registro religioso, é o roteiro da humanidade. É o relato de um Deus que criou o mundo, viu sua criação se perder e decidiu não desistir. De Gênesis a Apocalipse, não estamos diante de capítulos soltos, mas de uma jornada completa, da ordem ao caos, do pecado à redenção, da cruz ao trono eterno. Essa não é a história de heróis perfeitos, mas de homens e mulheres reais, e de um Deus que age mesmo quando tudo parece perdido. E se você acha que tudo isso ficou no passado, saiba que essa história ainda está em andamento. Você vive dentro dela, e cada palavra tem algo a dizer sobre você, sobre o mundo e sobre o que está por vir. Hoje, vamos atravessar séculos em minutos, viajar por profecias, promessas, reinos e redenções, do jardim ao deserto, do desespero à esperança, da primeira queda até a última vitória. Bem-vindo ao canal Uma Visão do Céu, onde a Bíblia deixa de ser um mistério e passa a ser o mapa. No princípio, quando não havia forma, som, nem tempo, o universo repousava em silêncio absoluto, envolto apenas pela presença invisível de Deus. E foi ali, nesse vazio profundo, que a primeira palavra foi pronunciada: haja luz. E ao som dessa voz eterna, a escuridão recuou e a existência começou a tomar forma. Luz e trevas se separaram. Os céus foram estendidos como um manto e as águas foram ordenadas a recuar para que o solo seco aparecesse. Montanhas se ergueram, rios serpentearam pela terra recém-formada, estrelas surgiram nos céus e cada elemento ocupou o seu lugar, obedecendo à voz do Criador. Era a beleza em ordem, era a harmonia em movimento. Então veio a vida. Peixes nos mares, aves nos céus, animais sobre a terra, cada um criado com propósito, com detalhes, com uma assinatura divina. Mas entre todas as criaturas, Deus tinha algo mais em mente. Alguém que carregasse sua imagem, alguém que pudesse refletir sua glória. Do pó da terra, Ele moldou o homem, não como mais uma criação, mas como um ser diferente, íntimo, espiritual. E quando soprou em suas narinas, o homem se tornou alma vivente. Adão foi o primeiro, não o mais forte, mas o mais próximo de Deus. E ao perceber que Adão não deveria caminhar só, Deus o fez dormir. De seu lado, tirou algo precioso e formou a mulher. Eva não foi apenas companheira. Ela era extensão, unidade, comunhão. Os dois, juntos, viviam no Éden, um jardim onde Deus habitava, onde não havia medo, nem morte, nem culpa. Ali, Deus caminhava com eles ao entardecer. Eles conheciam sua voz, sentiam sua presença. Havia liberdade, mas também havia um limite.
No centro do jardim, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem era simples: não coma. Não por controle, mas por proteção. Era o único limite entre a comunhão e a queda. Mas então, algo se infiltrou. A serpente, astuta e sorrateira, lançou uma semente de dúvida no coração da mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? Com palavras doces e enganosas, ela distorceu a verdade e apontou para a árvore proibida. Eva olhou, desejou, estendeu a mão e comeu. E ao lado dela, Adão também cedeu. Naquele momento, os olhos de ambos se abriram. Mas o que viram não foi iluminação, foi vergonha. Perceberam que estavam nus. Tentaram se cobrir, tentaram se esconder. Mas ninguém se esconde da voz que ecoa no jardim. Adão, onde estás? A inocência foi perdida. O relacionamento foi rompido. O Éden, que antes era lar, tornou-se uma lembrança distante. E na porta do jardim, um anjo com espada flamejante foi colocado para que o homem não voltasse à árvore da vida. A criação, perfeita, foi contaminada. O pecado entrou, a morte se fez presente. E a partir dali, a história da humanidade passou a ser também a história de um Deus que, mesmo traído, iniciava um plano para resgatar os mesmos que haviam se afastado. Depois que o Éden foi deixado para trás, a humanidade começou a se espalhar, mas também a se perder. A semente da desobediência havia sido plantada, e os frutos começaram a surgir cedo demais. Adão e Eva tiveram filhos, e entre eles estavam Caim e Abel. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, Abel com o melhor dos seus rebanhos, Caim com o fruto da terra. Mas Deus viu o coração. Aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Foi ali que algo escureceu dentro dele. A inveja fermentou. O ciúme se transformou em fúria. E no campo, longe dos olhos de todos, Caim levantou-se contra seu irmão e o matou. O primeiro sangue humano derramado não veio de guerra ou acidente. Veio de um irmão. A terra, ainda jovem, já conhecia a violência. De geração em geração, a maldade se multiplicava. O que começou com um ato isolado se espalhou como uma doença invisível. Homens começaram a desprezar a justiça, a ignorar o Criador, a viver como se ele não existisse. E então veio uma das declarações mais sombrias da Bíblia. A maldade do homem se multiplicava na terra, e todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. Mas no meio da corrupção havia um nome, um homem que andava com Deus: Noé. Enquanto o mundo mergulhava em decadência, Deus decidiu agir. Ele não destruiria sem antes avisar. Ele daria uma chance, uma arca, um plano de juízo e salvação. A construção daquela embarcação levou anos, e durante todo o tempo Noé pregava, advertia, mas ninguém ouvia. A arca não fazia sentido. Nunca havia chovido. O céu estava calmo. Mas quando a porta se fechou e as primeiras gotas começaram a cair, era tarde. As fontes do abismo se romperam. As janelas dos céus se abriram. E a terra, que antes havia sido jardim, agora se tornava um mar sem fim. Tudo foi levado. Tudo menos aqueles que estavam dentro da arca. E ali, entre o som da chuva e a escuridão das águas,
Deus preservava um novo começo. 40 dias de dilúvio. Meses de espera. E então, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. O mundo, agora silencioso, teria uma segunda chance. Deus fez aliança com Noé. Um arco surgiu no céu como sinal de promessa. Não de que o juízo não viria mais, mas de que ele continuaria caminhando com os homens. Mas o coração humano ainda não havia mudado. Logo depois, na planície de Sinear, os descendentes de Noé decidiram erguer algo mais alto do que a obediência: a Torre de Babel. Não para buscar a Deus, mas para alcançar os céus com as próprias mãos. Queriam fazer um nome para si mesmos. Não buscavam o céu. Queriam substituir o trono. E mais uma vez, Deus desceu. Não com fogo ou dilúvio, mas com confusão. As línguas se multiplicaram. O projeto foi interrompido e os homens foram espalhados. E assim nasceram as nações, não pela glória do homem, mas pela intervenção de Deus. O orgulho tinha sido contido, mas a história estava apenas começando. Num mundo fragmentado pelas línguas e espalhado por terras distantes, Deus escolheu um homem, um nome entre muitos. Não por mérito, mas por propósito. Seu nome era Abrão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade rica, cheia de deuses, mas vazia da presença do verdadeiro. E então, a voz do Eterno rompeu o silêncio da rotina. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão partiu, sem mapa, sem garantia, só com uma promessa e fé. E foi essa fé, não a perfeição, que o transformou em pai de um povo, pai de uma aliança. O tempo passou, e Deus fez uma aliança selada no sangue, com a marca da circuncisão. O nome de Abrão foi transformado, agora seria Abraão, pai de muitos. Mas a promessa ainda parecia distante. Ele e Sara eram velhos, estéreis, e mesmo assim riram. Mas Deus riu por último. E Isaque nasceu. Isaque, o filho do riso, cresceu como herdeiro da promessa. Ele não teve as mesmas visões do pai, mas herdou a fé. Casou-se com Rebeca, e os dois tiveram gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, o mais novo, o que segurava o calcanhar do irmão, cresceu astuto. Roubou a bênção de Esaú, fugiu, lutou. E em uma noite misteriosa, à beira do rio Jaboque, lutou com um homem, que era mais do que um homem. Ali, com o corpo ferido e a alma rendida, Jacó foi transformado. Recebeu um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus e vive. Jacó teve 12 filhos, 12 homens que se tornariam 12 tribos. Mas a história se curva para um deles, José. José era o filho amado. Tinha sonhos, e por isso atraiu o ódio dos irmãos. Foi vendido como escravo, jogado num poço, levado ao Egito, esquecido numa prisão. Mas Deus estava com ele, e os sonhos que pareciam ruir começaram a se cumprir. De prisioneiro a governador, de rejeitado a instrumento de salvação. Quando a fome atingiu Canaã, os irmãos de José vieram ao Egito buscar pão. Não o reconheceram,
mas ele os reconheceu. Na cena que fecha esse capítulo com lágrimas e graça, José se revela e diz: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para preservar a vida de muitos. E assim, a família de Jacó desce ao Egito. Com eles, a promessa ainda viva, a aliança ainda firme, porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não esquece o que promete. Tempo passou, séculos se foram, e aquele povo numeroso que um dia desceu ao Egito em busca de pão, agora vivia como escravo. Esquecido pelos reis, oprimido pelo sistema, açoitado pela força do império. Israel era numeroso, mas acorrentado. E então, no meio do caos, nasceu uma criança, um bebê hebreu, colocado num cesto, lançado às águas do Nilo, mas guardado pela mão de Deus. O nome dele era Moisés. Cresceu no palácio, com roupas de príncipe, mas com o sangue do povo de Deus pulsando em suas veias. Quando tentou agir por conta própria, falhou. Fugiu. Escondeu-se por 40 anos no deserto. Até que um arbusto em chamas, que não se consumia, chamou sua atenção. E seu nome. Ali, no Monte Horebe, Deus falou, revelou seu nome. Eu sou o que sou. E deu uma missão, libertar o povo. Moisés voltou ao Egito, enfrentou o faraó, e com ele vieram as pragas, 10 juízos contra os deuses do Egito. O Nilo virou sangue, o céu escureceu, a terra tremeu. E na última noite, o anjo da morte passou. Mas nas casas marcadas com sangue havia vida. Foi a primeira Páscoa. E assim o povo saiu. Um êxodo, um corte na história. E no desespero da perseguição, com o mar diante deles e os exércitos atrás, Moisés ergueu a vara, e o mar se abriu. Israel atravessou e seco. Os egípcios, porém, foram engolidos pelas águas. No deserto, Deus não apenas sustentou o povo, ele se revelou. No Monte Sinai, entre trovões e fumaça, entregou os 10 mandamentos. Não como fardo, mas como aliança. Ele era o Deus que liberta e que guia. Mas o coração do povo ainda era escravo. Reclamaram, rebelaram-se, construíram um bezerro de ouro. Negaram a presença, mesmo vendo o impossível. Por 40 anos Israel andou em círculos. Não porque Deus se perdeu, mas porque o povo não confiou. Uma geração inteira morreu no deserto. Mas Deus não quebrou sua promessa. Na margem do Jordão, prestes a entrar na terra prometida, Moisés olhou para o povo uma última vez. Relembrou a lei, a aliança, a jornada, e com olhos cheios de esperança, mas pés que não cruzariam o rio, ele entregou o bastão a Josué. A libertação não foi só de um império, foi o início de um povo com identidade, propósito e uma lei escrita, não só em tábuas, mas no chamado eterno de Deus. O Rio Jordão estava à frente. As águas corriam, mas a promessa era firme. E assim como o Mar Vermelho, o Jordão também se abriu, não por estratégia militar, mas pela presença de Deus que marchava com seu povo. Josué liderou Israel para dentro da terra prometida. Um território com cidades muradas, exércitos experientes e deuses estrangeiros. Mas o povo não venceu com espada. Venceu com obediência. Em Jericó, por exemplo, as muralhas caíram com trombetas e fé. Cada conquista era um lembrete.
a vitória vinha do Senhor. Mas com a terra conquistada, veio o teste da fidelidade. Após a morte de Josué, Israel entrou em um ciclo perigoso. Esqueciam-se de Deus, seguiam os ídolos, caíam nas mãos dos inimigos e então clamavam por socorro. Deus, com misericórdia, levantava juízes, líderes improváveis, como Débora, Gideão e Sansão, homens e mulheres que se tornavam instrumentos nas mãos do Altíssimo. Ainda assim, o povo queria algo mais. Queriam ser como as outras nações. Queriam um rei. Foi então que Saul foi escolhido. Alto, imponente, carismático, mas frágil em obediência. Seu coração vacilou. E Deus então olhou para outro, alguém segundo seu próprio coração. Davi, o pastor de ovelhas. Davi unificou o reino, estabeleceu Jerusalém, trouxe a Arca da Aliança de volta. Era guerreiro, poeta e adorador, mas também humano. Pecou, caiu, chorou e se levantou com arrependimento. Seu legado foi marcado não pela perfeição, mas pela devoção. Após ele, veio Salomão, o rei sábio que construiu o templo. Israel viveu dias de ouro, paz, prosperidade, reconhecimento entre as nações. Mas no final, até o mais sábio se distraiu. Corações se dividiram, e com isso, o reino também. Após Salomão, Israel se dividiu em dois, o reino do norte e o reino do sul. A idolatria aumentou, profetas foram rejeitados, e mesmo com os avisos de Deus, o povo escolheu seguir outros caminhos. A terra prometida, agora habitada, estava novamente em risco, não por inimigos externos, mas pela infidelidade interna. Um povo que recebeu reis, mas rejeitou o verdadeiro rei. Jerusalém caiu, os muros foram derrubados, o templo queimado, e o povo levado para o exílio. A terra prometida agora era uma lembrança distante, e a nação que foi chamada por Deus se encontrava cativa na Babilônia, entre deuses estranhos, costumes pagãos e uma cultura que não reconhecia o Santo de Israel. Mas mesmo no meio da ruína, Deus continuava falando. Ele levantou profetas, homens de coragem que denunciavam o pecado, clamavam por arrependimento e anunciavam esperança. Isaías viu o Senhor exaltado e profetizou sobre um servo sofredor, alguém que viria não apenas para Israel, mas para as nações. Jeremias chorou pelas ruas de Jerusalém, mas também declarou que Deus faria uma nova aliança escrita não em tábuas, mas nos corações. Enquanto isso, na corte da Babilônia, um jovem chamado Daniel se recusava a dobrar os joelhos. Ele orava, ele sonhava e ele interpretava sonhos de reis. Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, enfrentaram uma fornalha ardente, mas saíram de lá sem sequer cheirar a fumaça. A fidelidade deles era um lembrete. Mesmo longe de casa, Deus não tinha abandonado seu povo. Os anos se passaram, e com o tempo, os exilados começaram a voltar. Jerusalém foi reconstruída, o templo foi reerguido, mas a glória não era mais a mesma. O povo voltava para a terra, mas os corações ainda estavam divididos. Mesmo assim, os profetas continuavam apontando para o futuro. Miqueias disse que de Belém nasceria um governante eterno. Zacarias falou de um rei humilde montado em um jumentinho, e Malaquias encerrou a voz profética com uma promessa. Antes do grande e terrível dia do Senhor,
viria alguém para preparar o caminho. Depois disso, o céu ficou em silêncio. 400 anos sem nova profecia. 4 séculos de espera. Mas a esperança permanecia viva, porque as palavras de Deus nunca voltam vazias. E quando o tempo estivesse completo, algo sobrenatural aconteceria. Durante séculos, o povo de Israel viveu entre promessas e esperanças. Vozes proféticas ecoavam nos desertos, nas cidades e nos palácios, anunciando a vinda de um Salvador, um descendente de Davi, um rei justo, um servo sofredor. Mas quando finalmente chegou o tempo, Deus não enviou um exército, enviou um bebê. No ventre de Maria, uma jovem virgem de Nazaré, o Espírito de Deus gerou o impossível. Jesus nasceu em Belém, pequeno, frágil e completamente humano, mas também completamente divino. Os céus se abriram, os anjos cantaram, pastores deixaram seus rebanhos, magos vieram do Oriente guiados por uma estrela. O mundo mal sabia, mas o Messias havia chegado, não em poder político, mas em humildade. Jesus cresceu longe dos centros religiosos, mas quando começou seu ministério, o mundo jamais seria o mesmo. Ele tocou os intocáveis, curou cegos, paralíticos, leprosos. Falava com autoridade, mas sem arrogância. Ensinava com poder, mas com compaixão. Seu olhar revelava a eternidade. Suas palavras confrontavam os corações. Ele anunciava o reino de Deus, um reino que não se media por fronteiras ou espadas, mas por justiça, paz e misericórdia. Ele perdoava pecadores, quebrava tradições humanas e desafiava os líderes religiosos. Suas parábolas abriam os olhos dos simples e confundiam os sábios. E cada milagre, cada gesto, cada silêncio apontava para algo maior, a reconciliação entre Deus e os homens. Mas o mundo não suportou tanta luz. Ele foi traído por um amigo, entregue por um povo que preferiu Barrabás, condenado por um império que lavou as mãos. Jesus foi humilhado, espancado, coroado com espinhos e crucificado como um maldito. Na cruz, carregou todo o pecado, toda a culpa, toda a vergonha da humanidade. E ali, com o corpo perfurado, ele declarou: "Está consumado." O véu do templo se rasgou de cima a baixo. A terra tremeu. O céu escureceu. E o Filho do Homem morreu. Mas essa não era a derrota. Era o início da maior vitória da história. 3 dias depois, quando os discípulos ainda estavam escondidos, quando a dor parecia irreversível, a pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Ele apareceu aos seus discípulos, caminhou com eles, comeu com eles, mostrou as feridas que agora não causavam dor, mas esperança. A morte havia perdido seu poder. E com a ressurreição, ele abriu o caminho da vida eterna. Não era mais uma promessa distante. A redenção havia se cumprido. Jesus venceu. E com ele, a história da humanidade mudaria para sempre. A promessa de Jesus não terminou na ressurreição. Antes de subir aos céus, ele olhou nos olhos dos seus discípulos e disse: "Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." E então ele subiu, diante de todos, envolto em glória, deixando para trás uma missão e uma certeza: eu estarei com vocês até o fim dos tempos.
Dias depois, no Pentecostes, o céu se abriu mais uma vez. Como vento impetuoso, o Espírito Santo desceu sobre os que esperavam. Línguas de fogo tocaram suas cabeças. Corações foram incendiados. E a igreja nasceu. Não em templos de pedra, mas em homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Pedro, que havia negado Jesus por medo, agora falava com ousadia. 3.000 se converteram em um único dia. O Evangelho se espalhou como fogo em palha seca. De Jerusalém a Samaria, da Ásia à Europa. Povos, línguas e nações começaram a ouvir a mensagem que mudou o mundo. O Messias vive. O pecado foi vencido e a salvação está disponível a todos. Mas o crescimento da igreja não veio sem dor. Houve perseguição, prisões, apedrejamentos e mortes. Estevão, o primeiro mártir, viu os céus abertos antes de entregar seu espírito. Paulo, que antes caçava cristãos, se tornou o maior missionário da fé. Suas cartas, escritas em prisões, viagens e lutas, moldariam a doutrina da igreja por gerações. As epístolas apostólicas de Pedro, João, Tiago, Judas exortavam a manter a fé, corrigiam erros, encorajavam os perseguidos, eram palavras de vida em meio ao caos, linhas escritas com lágrimas, sangue e esperança. E todas apontavam para uma mesma expectativa: Jesus voltará. A igreja foi chamada não apenas para lembrar o que aconteceu, mas para anunciar o que está por vir. Cada ceia celebrada, cada batismo realizado, cada mensagem pregada, tudo é memória e profecia. A missão não é apenas histórica, é espiritual, é eterna. Até hoje a mesma chama do Pentecostes continua acesa. O mesmo Espírito ainda sopra e a mesma missão ainda nos chama: proclamar o Evangelho até que ele venha. João estava exilado na ilha de Patmos, velho, perseguido, isolado por causa do Evangelho. Mas foi nesse lugar de silêncio que o céu decidiu falar com voz de trovão. Numa visão que rasgou o tempo e o espaço, João foi arrebatado ao centro da eternidade e viu o que poucos ousaram imaginar: o fim e o recomeço. O livro do Apocalipse começa com uma revelação, não de destruição, mas de glória. Ele vê Jesus não como o servo sofredor, mas como o Senhor exaltado. Seus olhos eram como fogo, seus pés como bronze em brasa, sua voz como o som de muitas águas. Ele segura as estrelas em sua mão, caminha entre as igrejas e declara com autoridade: Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Mas essa revelação era apenas o início. João é levado a ver o céu se abrindo e a história se dobrando sobre si mesma. Ele assiste enquanto selos são quebrados, trombetas ecoam e taças são derramadas sobre a terra. Cada imagem, cada símbolo é carregado de julgamento, mas também de esperança. Há pragas, fome, guerra, trevas, mas no centro de tudo há um cordeiro. Ele é digno, digno de abrir o livro, digno de julgar, digno de reinar. João vê os poderes da terra se levantarem em rebelião. A besta, o falso profeta, Babilônia, a cidade das seduções, símbolo do sistema corrompido que domina o mundo. Mas um por um eles caem. Deus não ignora o mal, ele o enfrenta, ele o vence. E todo império que se opôs à sua santidade é derrubado. Então vem o grande trono branco.
é o juízo final. Todos, vivos e mortos, são reunidos diante de Deus. Os livros são abertos. Nada está oculto. Nenhum segredo, nenhuma injustiça, nenhuma escolha é esquecida. Mas entre os livros, há outro, o livro da vida. E os nomes que estão nele não estão ali por obras, mas por graça. E então, João vê algo que transforma tudo: um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Não há mais mar, não há mais separação. A nova Jerusalém desce do céu, adornada como uma noiva, e uma voz poderosa declara: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem dor. As coisas antigas já passaram. E aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. A cidade não tem templo, porque o próprio Deus é o templo. Não há sol, nem lua, porque o Cordeiro é a luz. As nações andarão à sua luz, e os que vencerem herdarão tudo isso. Apocalipse termina com uma promessa, mas também com um convite. Eis que venho sem demora. E o Espírito e a noiva dizem: Vem. Esse é o clímax da Bíblia, a restauração de tudo que foi perdido no Éden, a reconciliação final entre Deus e o homem, a justiça que triunfa, a eternidade que começa. O fim é, na verdade, um novo começo. Bíblia não é apenas um livro antigo. Não é uma coleção de histórias soltas ou regras religiosas. Ela é uma revelação, viva, contínua, eterna. Da criação até o juízo final, das promessas feitas aos patriarcas até a glória da Nova Jerusalém, tudo aponta para um plano perfeito, o plano de Deus para restaurar aquilo que o pecado tentou destruir. Ela começa com um jardim e termina com uma cidade. Começa com a queda e termina com redenção. É uma história que não apenas moldou civilizações, mas que atravessa os séculos, chamando pelo nome os corações que desejam a verdade. A Bíblia é a história de um Deus que criou por amor, suportou a rejeição, se fez homem, morreu numa cruz e ressuscitou. Tudo para abrir o caminho de volta para casa. Ela não esconde o sofrimento do mundo, mas revela um propósito maior. Um final diferente, um destino glorioso para aqueles que creem. E esse convite ainda está aberto. A mensagem é clara: arrependa-se, creia, caminhe com Deus enquanto ainda há tempo. Porque as Escrituras não foram dadas apenas para a informação, mas para a transformação. Elas apontam para Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se essa história falou com você, se seu coração arde por descobrir mais, não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal Uma Visão do Céu. Aqui, revelamos as verdades que o mundo prefere ignorar e nos preparamos juntos para o que está por vir. A jornada da Bíblia é também a nossa jornada, e ela continua, até que Ele venha.